façam tudo, porque vale muito a pena. Pronto, vamos lá, povo lindo. Ó, questãozinha aqui de regra de 3. Ô, Feitosa, lê ela aqui pra gente, Feitosa, essa questão, por favor. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 quilos de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é. Muito bem, ó, perceba, como horas e horas são sempre iguais, gente, talvez vocês verem ali grandezas que são idênticas, tipo, por exemplo, 8 horas e 8 horas, 5 horas e 5 horas, nem não considera. E aqui é uma regra de 3 simples mesmo. Então a gente sabe aqui em cima, ó, que vão ser 5 gotas, percebam, tá? Ó, é só armar. 5 gotas vai estar aqui para 2 quilogramas de massa. O molequinho tomou quanto mesmo? 30. Então, 30 vai estar para X. Gente, antes de sair, metendo aqui ao meio pelos extremos, vocês não vão mais fazer isso a partir de agora. Vocês vão primeiro estudar a proporcionalidade. Sempre, prof, sempre, gente. Tem que tomar muito cuidado, porque muita gente perde isso. Vamos lá, ó. Você tem aqui, na primeira situação você tinha 5 gotas, na segunda você tinha 30. O que foi que aconteceu com a quantidade de gotas? A quantidade de gotas, ela subiu ou ela desceu? Aumentou. Aumentou? Então, se aumentou, eu vou fazer isso aqui, gente. Ó, seta para cima, porque eu tô dizendo que está aumentando. Agora, vem cá. 5 gotas, tu tomou 5 gotas é para alguém que pesa 2 quilogramas. Então, 30 gotas vai ser para quem pesa mais que 2 quilogramas ou menos que 2 quilogramas? Mais de 2 quilogramas. Muito bem. Então, ó, do primeiro para o segundo, o que é que vai acontecer com a massa? A massa ela tende a aumentar ou tende a diminuir? Aumentar. Aumenta. Muito bem, então percebam aqui para as duas, isso que a gente está fazendo é o estudo da proporcionalidade, que é importante a gente fazer, porque existem dois tipos de regra de 3, tá? As regras de 3 que são diretamente, que possuem grandezas diretamente proporcionais e as que possuem grandezas inversamente proporcionais. Aí isso que a gente faz é o estudo dessa grandeza. Perceba, se as duas setas estiverem para o mesmo sentido, então você pode dizer que isso daqui se trata de grandezas diretamente proporcionais. Que vai significar o quê, David? Que quando uma sobe, a outra sobe na mesma proporção. Ok? E aqui, quando for assim, beleza. É só a gente fazer ali o que a gente gosta. Multiplicar cruzado, meio por extremos. Prof, então, se eu tivesse ali uma que não fosse, tipo, que, sei lá, uma seta está para cima, outra está para baixo, aí seria uma grandeza, serão grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, a gente teria que inverter. Aí, bora para a gente fazer, ó. 5 vezes x dá quanto? 5x, né? Muito bem. Tudo isso igual a 30 vezes 2. Eu gosto de fazer assim, tá, gente? Ó, 30 vezes 2, não faço multiplicações. Eu já passo logo o que está multiplicando, dividindo, mas isso é uma coisa que o prof gosta de fazer. Se você prefere fazer a multiplicação toda em cima, de boa. Aí ele já vem aqui e faz a simplificação. Por quê? Porque eu sei que 30 por 5 é fácil, porque está na tabuada de 5, dá 6. E só sobrou 6 vezes 2, ó. Então, o filho dessa mulher, ele pesa 12 quilogramas, ó. Fácil, difícil, me digam aí. De boa? Dá pra fazer? Vou botar outra, tá? Pra não zerar, né? Gente, tentem fazer essa daqui, tá? Vou dar 3 minutinhos pra vocês fazerem. Vamos lá?
Ó, Feitosa já foi, Miguel também. David, qual é a resposta, David? Gabi, qual é a resposta dessa? Calma aí, eu tava abrindo meu caderno. Eu tava sem folha. Eita. Pronto, David, eu vou fazer o seguinte, já vou corrigindo essa, aí a próxima tu já faz no teu caderninho, viu? Beleza? Pra gente poder adiantar, porque hoje tem bastante questões, porque, assim, gente, a lista é imensa, bem grande, mas assim, estão com todas as questões da história do Enem sobre esse assunto. Porque aí vocês já se acostumam, já se adaptam. Ai, meu Deus, cadê? Ó, cadê? Amandinha, tu consegue ler essa daqui ou tu tá comendo cuscuz? Amandinha sempre tá comendo cuscuz. Sempre ela, tô comendo cuscuzinho. Só queria comer cuscuz hoje à noite. Eita, ela não tá nem comendo cuscuz, nem tá fazendo nada, ela não tá na aula. Vou ler aqui, viu? Há um novo impulso para produzir combustível a partir de gordura animal. Em abril, a High Plains Bioenergy inaugurou uma biorefinaria próxima a uma fábrica de processamento de carne em Guymon, em Oklahoma. A refinaria ela converte a gordura do porco, juntamente com óleo vegetal, em biodiesel. A expectativa da fábrica é transformar 14 milhões de quilogramas de banha em 112 milhões de litros de biodiesel. Considere que haja uma proporção direta entre a massa da banha transformada e o volume de biodiesel produzido. Então, 14 milhões de quilogramas de banha vão produzir 112 milhões de litros de biodiesel. Para produzir 48 milhões de litros de biodiesel, a massa de banha necessária em quilogramas será de aproximadamente quantos milhões? Gente, primeira coisa, aproximadamente não vai precisar fazer o cálculo todo. Ele já botou aqui os valores em milhão. Isso aqui eu nem preciso colocar, tipo, milhões são 9 zeros. Não, você só vai dizer assim, ó, que 14 quilogramas de banha vão produzir 112 litros de biodiesel. Embaixo, 48 milhões de litros de biodiesel. Então, 48 está aqui. Aqui embaixo eu vou botar X. Gente, essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Quando vocês fizeram o inverso diretamente. Então, precisa inverter alguma coisa? Não. Não, ó. Só vem aqui, 112 X por 14 vezes 48. X fica 14 vezes 48 sobre 112. Vou fazer assim, ó. Esses 2 por 2, tá? Porque fica em cima 7. Embaixo fica metade de 150, metade de 12, 6. Então, 56. Eita, dá para fazer aqui, ó. Então, simplificar aqui. Vai ficar por 4 em cima. Fica 12. Por 4 embaixo dá 14. Aqui dá para fazer também. E fica 1 aqui, 2 aqui. Só sobrou 12 por 2, que dá 6. Tá vendo? 6 milhões. Lembrando, tá, o Muliro e companhia. O prof gosta de fazer assim, simplificando. Porque ele não gosta muito de trabalhar com contas com números muito grandes. Porque eu sou um pouco traumatizado, tá, gente? Com esse negócio de conta de número muito grande. Porque, nossa, eu perdia tanta questão. Era um inferno, viu? Até quando eu estava ministrando aula. Assim, nas escolas, às vezes eu ia fazer as multiplicações completas, porque os alunos diziam, não, porque eu acho mais fácil. Só que, pô, não é fácil para mim, não, viu? Eu prefiro fazer com simplificações. Tanto que na hora da prova lá, eu sinto que eu fico até menos cansado fazendo simplificações. Ó, a próxima agora, gente, eu vou ler e... Não, eu não vou ler, não. Quem vai ler é Miguel. Miguel, lê essa questão aqui pra gente. Os calendários usados pelos diferentes povos da Terra são muito variados. O calendário islâmico, por exemplo, é lunar, e nele, cada mês tem sincronia com a fase da Lua. O calendário maia segue sendo
segue o quê? Segue o ciclo de Vênus, com cerca de 584 dias, e a cada 5 ciclos de Vênus corresponde a 8 anos de 365 dias da Terra. Quantos ciclos teria em Vênus num período terrestre de 48 anos? Vocês querem tentar fazer essa aqui só ou querem que eu vá fazer com vocês ela? Que essa daqui a gente já precisa tomar um pouquinho de cuidado. Como é que vocês preferem? Vamos tentar Levanta. fazer. Pronto, tentem fazer. Vou dar 3 minutinhos, tá? E aí vocês tentam fazer. Se não conseguir, a gente vem para poder fazer a correção. Uhum. O problema mais. Ó, o Murilo vai já adiantou. Essa é uma daquelas questões. Se for, tipo, a última, uma das últimas, você vai achar difícil. É, e você não vai querer fazer pelo tanto de informação, né, que tem, né? Por isso que na hora a gente precisa ter muita estratégia, né, velho? Na hora de ir buscando questões. E conseguir. Por isso que tem que fazer muita questão em casa. Pra quando chegar lá, Eu conseguir fiz muita identificar uma questão questão fácil. hoje. Aí, quando eu fui ler, agora eu não tava entendendo nada. Sabe aquele áudio que é umas palavras bem embaralhadas? Eu tava lendo assim. 300 e Uhum. não sei quantos dias, de 500 e não sei quanto, de 8 anos, de não sei quanto, de não Ah, sei mano, quanto. Eu li umas 10 vezes pra entender. é um horror, né, Pô, mas velho? essa questão tem tanta informação inútil que é só pra complicar. Tipo assim, falou de calendário islâmico, calendário maia, Exatamente. fase da lua, e você não vai usar nada disso. É É só isso, pra velho. confundir mesmo. É Não só usa pra nem a quantidade distorcer. de dias. Tem, que a gente já acha que vai ter que usar, né? Quando na Esse verdade não ciclo vai. também aí, esse ciclo também você nem vai usar, nem os anos. E é lasca, né, velho? Ai, meu Deus, é lasca, viu? Lasca, 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 lasca mesmo. Mas vamos lá, gente, ó. Daqui, a gente já vem aqui para o comando. Ele pergunta assim, ó. Quantos ciclos teria em Vênus um período terrestre de 48 anos? Vamos lá. Gente, ele vai comparar os ciclos de Vênus com a quantidade de anos da Terra. Então vamos lá, se liga. A gente sabe que ele falou aqui, ó, 5 ciclos de Vênus correspondem a 8 anos da Terra. Então eu posso fazer essa relação aqui, ó. 5 está para 8. Lembrando que 5 aqui é o ciclo de Vênus e 8 é a quantidade de anos da Terra. Então, ó, quantos ciclos a gente vai ter? E um total de 48 anos, ó, meio pelos extremos, porque as grandezas são diretamente proporcionais. 8x dá 5 vezes 48. X dá 5 vezes 48. 8 já passa dividindo, ó, por quê? Ó, 48 por 8 dá quanto, gente? 6. 6. Aí só vai sobrar 5 vezes 6, que dá quanto? Ó,
30. Aí eu parto por abraço aqui, ó. E taco-lhe pau. Ó, letra de amor. Próxima questão. Deixa eu ver que eu vou escolher para ler. Ô, Muliro, lê essa aqui pra gente. Essa aqui é boa, essa aqui. Eu gosto. Um dos grandes problemas da poluição dos mananciais, rios, córregos e outros ocorre pelo hábito de jogar óleo utilizado em frituras nos encanamentos, que estão interligados com o sistema de esgoto. Se isso ocorrer, cada 10 litros de óleo poderão contaminar 10 milhões de litros de água potável. Manual de etiqueta, parte integrante da revista. Beleza. Suponha que todas as famílias de uma cidade descartem os óleos de frituras através dos encanamentos e consomem 1.000 litros de óleos em frituras por semana. Qual seria em litros a quantidade de água potável contaminada por essa semana nessa cidade? Beleza, vamos lá, gente. Tentem fazer milhão aí a resposta, viu? Hum, muito bem, bora pra gente corrigir, ó. Vou corrigir só por desencargo de consciência, tá? Até pela galera que vai assistir a aula gravada depois. Mas aqui ele disse assim, gente, que 10 litros de óleo poluem quantos litros de água? Quantos litros? 10 10 milhões. milhões. Muito bem, que ele foi bonzinho e disse quanto que era 10 milhões, ó. Tá vendo? Ó? Ele foi bonzinho. Aí, então, ele disse que aquelas famílias, né, elas consomem 1.000 litros de óleo em fritura por semana. Pô, primeira coisa que essas famílias estão, né, assim, não é julgando não, mas, porra, 1.000 litros de óleo, caraca, mano. Então, esses 1.000 litros a gente vai ter um total de X, ó. Faço meio pelos extremos, viu, gente, ó. 10x igual a 1.000 vezes 10 a sétima. Aí vai ficar aqui, ó. X é igual a 1.000 vezes 10 a sétima dividido por 10. Olha o que é que eu faço, ó. Corto. Gente, vamos lá. Bora transformar isso tudo aqui em base 10. O 100, que ficou 100? 100 na base 10 é quanto? Quem lembra? 10 o quê? 10 a 2. Muito bem. Tudo isso fez 10 a 7. Eita, multiplicação de potências de bases iguais. O que a gente faz? Como é que vai resolver isso? Soma os expoentes. Muito bem. Então fica 10 elevado a 2 mais 7, ó. 9. Letra E de expectativa. Legal, né, velho? Questãozinha boa. Agora aqui, cadê? Gilzinha, tu consegue ler essa aqui pra gente, viu? Isso aqui? Consigo. Uma televisão pode ser posicionada de modo que se consiga enxergar os detalhes de uma imagem em alta definição. Considere que a distância ideal, com conforto visual, para se assistir a televisão de 32 polegadas é de 1,8 metros. Suponha que haja uma relação de proporcionalidade direta entre o tamanho da tela, medida em polegada, e a distância ideal. Considere que o espectador dispõe de uma televisão de 60 polegadas e que ele deseja se posicionar em frente a ela, com conforto visual. A distância da televisão em metro em que o espectador deve se posicionar para que tenha conforto visual é mais próxima de... Muito bem. Tem que fazer e me diga aí quanto foi que deu, viu?
Menino, o modelo tá rápido, viu? Feitosa, Miguel. Cadê? Bora, Miguel. Cadê a Amanda? Bora, Amanda. Concordo. É isso mesmo? Muito bem. Bora pra gente fazer, então, aqui, ó, só a regra de 3, né? Então, ele disse assim, ó, que se a TV tiver 32 polegadas, então, para 32 polegadas, a gente vai ter uma distância legal aqui de 1,8 metro. Como a TV é de 60, a gente vai ter uma quantidade aqui, ó, que eu vou chamar de X. Faço o meio pelos extremos, eu fico com 32x igual a 60 vezes 1,8. Aqui, eu que não sou besta nem nada, eu vou fazer assim, gente, ó. Já multiplicar o 60 por, no caso, esse zerinho do 60 por 1,8, porque vai ficar 6 vezes 18, e tudo isso aqui dividido por 32. Olha só por quê, ó. Vou simplificar esse por esse, que fica 3 em cima. 16 embaixo, porque eu simplifiquei por 2. 18 e 16 por 2 dá 9, e aqui fica, opa, 8, né? Eu já ia botar errado ali. Pronto. Aqui vai ficar 3 vezes 9 dá 27. 27 sobre 8. Gente, se fosse 27 sobre 9, daria 3, né? Então aqui vai ter que dar um pouquinho menos, ó. Vai ficar 28, ou 27, perdão, sobre 8. Isso aqui fica 4, não dá 3, que dá 24. Aí vai ficar 3,00. Isso aqui vai ficar 3 novamente, né? É isso mesmo. Então fica 3,3, letra D, não é isso? Ó. Vê se eu errei alguma coisa, não, né? Foi o que vocês marcaram. Foi também, letra D. Firmeza, né, gente? Vamos lá, daqui a pouco eu boto uma regra de 3 composta ali. Cadê quem vai ler essa daqui? Ô, Feitosa, lê essa aqui pra gente. Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil internações pelo mesmo motivo. Suponha que, nos próximos 5 anos, haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o acréscimo de internações de homens por AVC ocorra na mesma proporção. De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia a... Muito bem. Tentem fazer e me digam, viu? Eita, já, tá? Poxa, a galera é rápida, viu? Existe uma proporção aqui, né, gente? Ó, vejam Eu aqui, só ó. fiquei em dúvida se é além do que já do número de 28 mil. Agora, porque se for. Então, vou deixar vocês pensarem um pouquinho mais, viu?
Pode ser? Darem uma ruminada aí. Espera também, porque Gilzinho ainda tá fazendo, tá? Não deu tempo ainda, não. Deixa eu ver se estão marcando a maioria. Então, a maioria marcou C, né? Nossa. Ah, não, Fabrício. É D. É D? D. Pronto, e aí? Pronto, já tem a primeira resposta diferente. Foi a de Feitozinha. Feitozinha disse D, a maioria tá marcando C. Olha, o Murilo também A minha trocou. deu 35 também. 35 mil. Pronto, tá todo mundo mudando D, né? Pronto, bora corrigir. Ó, nos últimos 5 anos a gente teve 32 mil mulheres, certo? E entre homens a gente teve 28. Ele disse que nos próximos 5 anos a gente vai ter um acréscimo de 8 mil de mulheres. E com o acréscimo de internação de homens por AVC, vai ocorrer na mesma proporção, gente. Então, a proporção foi idêntica, a mesma quantidade, tá? Aí ele colocou ali, ó, de acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados nos próximos 5 anos correspondem a quanto? Aqui, na verdade, tem duas formas da gente fazer, né? A primeira, ó, eu vou fazer a forma que eu, particularmente, no momento da prova, faria. Eu faria utilizando regra de 3, mas sendo com porcentagem. Como assim, professor? Eu faria assim, ó, percebam. A gente não teve 32 mil mulheres, não aumentaram 8 mil, eu vou saber quantos por cento, que são 8 mil de 32. Então, vamos lá, 32 mil corresponde a quantos por cento das mulheres naquele ano ali, em específico? 32 mil corresponde a quantos por cento? Pensem comigo. 100%. Sim, muito bem, quero todo. A gente não aumentou 8, então eu quero saber esses 8, velho. Vão ser um aumento ali de quantos por cento, ó. Tá vendo? Eu consigo fazer assim, ó, para saber quantos por cento que a gente teve. Faço o meu pelos extremos, eu fico com 32x igual a 100 vezes 8. Gente, olha, esse 8 com esse 32 dá para simplificar. Porque 32 por 8 dá quanto? Dá 4, né? 4. Então, x tem que ser 100 dividido por 4. Ó. Então, nesse caso, a gente teve um aumento de 25%. Tá vendo? Então, se aumentaram 25% de mulheres, tem que aumentar os mesmos 25% de homens, porque a proporção é a mesma, pô. Entendeu? Aí percebam, ó, os homens antes a gente tinha quanto? Tinham quantos homens? 28, né? Ó? 28, tá vendo? Ó? Aí esses 28 mil antes correspondiam a quantos por cento dos homens? Com AVC. Acometidos de 100%, né? Muito bem, ó. 100%. Aí eu quero saber qual vai ser essa quantidade que vai corresponder ao aumento de 25, ó. Tá vendo? Faço meio pelos extremos, ó. Eu vou ficar assim, ó, com 100. X igual a 25 vezes 28. X fica 25 vezes 28 sobre 100. Dá para simplificar aqui, gente? Dá, né? Ó, 25 por 100. Dá 1 em cima, dá 4 embaixo. 28 dividido por 4 dá quanto? Qual é o número que multiplicado por 4 dá 28? 7. Então, significa que a gente vai aumentar 7 mil homens. Então, se a gente tinha 28, quando a gente soma com 7, isso aqui dá quanto? Ó. Então, agora a gente vai ter 35 mil. Tá vendo? Eu fiz usando regra de 3, só que com a ideia de porcentagem, que a gente já tinha visto. Gente, fácil, difícil. Todo mundo conseguiu entender bem agora? Eu fiz assim, que será a maneira que eu enxergaria, tá, gente? No momento de fazer, tá? Porque eu também poderia fazer assim, ó. Poxa, eu pegaria, por exemplo, o número de mulheres, dividiria pelo número de homens. Tá vendo, ó? Aí isso aqui tinha que ser igual ao novo número de mulheres. Poxa, 32 com 8 dá 40. E aqui eu descobriria qual era o valor, tá vendo, ó? Para a proporção ter sido a mesma. Beleza? Agora a gente vai para a regra de 3 composta. Olha essa regra de 3 composta. Vou mostrar para vocês como é que eu faço.
tá? Porque eu faço usando um macetezinho todas as questões de regra 3 composta. Porque eu não consigo, muitas vezes, fazer estudando a proporcionalidade dessas grandezas. Mas, ó, em uma oficina de artesanato, 4 artesãs produzem 20 bonecas de pano em 4 dias. Se 8 artesãs trabalharem por 6 dias, quantas bonecas serão produzidas? Prof, como é que eu vou fazer para identificar que uma questão ela é de regra 3 composta? Porque, gente, quando é regra 3 simples, podem perceber, sempre são 2 informações sendo comparada com mais 2 informações. Então, ó, 2 informações sendo comparadas com outras 2. Tá vendo? Que a segunda estaria aqui, né? No comando. Aqui agora vocês vão perceber que não é. Você tem 4 artesãs, 20 bonecas e 4 dias. Já não tem mais 2, tem 3 informações. Quando eu tenho 3 ou mais, já é regra de 3 composta, não é mais regra de 3 simples, gente. Aí, para regra de 3 composta, como é que eu, prof, gosto de fazer? Primeira coisa, eu vou anotar as grandezas. David, as grandezas são aquelas coisas que estão sendo representadas por números. Por exemplo, ó, o número de artesãs. Então, artesãs é o primeiro valor. Depois, ó, as bonecas. Só que as bonecas, elas são o quê, ó? Produzidas. Então, boneco, vou até botar aqui, ó, número de artesãs. Bonecas produzidas. E, por último, número de dias. E agora aqui eu só completo, tá, gente? Porque isso aqui que eu vou fazer, na verdade, Miguel, é uma tabela, tá? É assim que eu gosto de fazer. Vamos lá, a gente tem a primeira situação. Na primeira situação, eram quantas artesãs? Diga aí. Quantas eram os 4, artesãs? 4. 4 artesãs produziam quantas bonecas? 20 bonecas em 20. Em quantos dias? 4 dias. Muito bem. Agora a gente teve a segunda situação, tá vendo? Eu gosto de fazer assim, ó. Aí na segunda situação, como é que vai ficar? Quantas artesãs? 8. 8. Vão produzir quantas bonecas? X bonecas. Muito bem. Durante quantos dias? 6 dias. Muito bem. Tá vendo? Ó? Agora o que é que eu vou fazer, gente? Eu não vou sair multiplicando nada aqui, não. Primeira coisa, para fazer com esse macete, eu poderia fazer o estudo da proporcionalidade dessas grandezas em si, poderia. Mas eu vou fazer? Não, porque nem sempre eu consigo fazer. Então, o que é que eu faço? Eu olho para essas grandezas e eu me pergunto, qual dessas grandezas sofre ação, sofre uma ação? Por exemplo, tal coisa está sendo feita, tal coisa está As sendo bonecas pintada. As bonecas. Porque as bonecas estão o quê? são produzidas. Muito bem. Então, aquela grandeza que carrega um verbo, gente, é a grandeza que vai sofrer ação. Essa grandeza que sofre ação, o que eu vou fazer? Eu vou inverter esses valores. Ou seja, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então, eu ficaria com uma nova tabela desse jeito aqui, ó, gente. Ó, eu ficaria, então, no lugar do 20, eu colocaria X, e no lugar do X, eu colocaria 20. Todo mundo entendeu isso? Então, identifica qual é a grandeza que sofre ação. A grandeza que sofre ação, eu inverto. Aí, agora, o que é que eu vou fazer, gente? Simples. Eu vou simplesmente multiplicar estes caras aqui. Meu Deus, cadê? Pronto, acho que agora vai, né? Pronto, foi. Agora, gente, o que eu vou fazer aqui, pronto, é multiplicar esses caras aqui. Então, vai ficar, ó, 4 vezes x vezes 4. Então, multipliquei todo mundo que estava em cima, ó, toda essa linha, e igualei pela linha de baixo, pô, ó, 8 vezes 20 vezes 6. Aí agora, o que é que o prof gosta de fazer, velho? Deixa só o x do lado da igualdade e manda todo mundo que está multiplicando o x dividindo. Olha por que ele faz isso, ó. 4 por 8 dá 2. 20 por 4 dá 5. Porque agora só sobrou 2 vezes 5 vezes 6. Olha como é muito mais fácil. Aqui vai ficar 5 vezes 6, 30. E 30 vezes 2, ó. Então, a gente vai precisar ali, no caso, elas vão produzir um total de 60 bonecas. Ok, gente?
Fácil, difícil? Digam aí. Qual é o feedback de vocês? Todas as questões, Josinho. Todas as questões de regra de três composta você pode fazer assim. Sem estudar grandeza, sem estudar, pai, é diretamente proporcional inversamente. Não, nem precisa. Para isso, ó, eu já trouxe outra questão. Ó. Em uma obra, 10 homens concluíram um dos trabalhos em 6 dias, fazendo 8 horas diárias. Se apenas 5 homens estiverem trabalhando, quantos dias levarão para o mesmo trabalho ser concluído com execução de 6 horas por dia? Vai lá, tentei falar, deixa eu ver se outra é melhor. Acho que eu devo ter botado uma outra melhor, porque não tá pegando. Pronto, ao invés de fazer aquela, façam essa daqui, ó. 3 funcionários em uma empresa de promoção de eventos preparam uma festa para 50 convidados. Não, vou botar aquela mesmo, que essa aqui vai dar basicamente no mesmo nível. Vá, tente fazer essa daqui, gente. Oh, meu Deus! Aí. Foi aqui, tá, gente? É porque a tela tá bloqueada. A tela bloqueou, não sei por que motivo. Aí eu fui apertar no cursorzinho aqui do meu mouse. Vamos mais próximas. Eu passei. Oi, Murilo vai já tem uma proposta de resposta. Tá? Fabrício, eu fiquei na dúvida no que seria a ação aí. Tipo, seria os dias ou as horas? Vê quem é que estaria acompanhado de um determinado verbo. Você consegue dizer? Quem Ah, estaria? as horas, não é? Eu já ia. As horas, não? Não sei, tenta. Tenta ver se você consegue identificar só agora.
Bora lá para corrigir, vou corrigir, viu, Miguel? Bora para ver se tu vai entender. Ó, então aqui eu tenho regra 3 composta, correto? Bora identificar primeiro quais são as grandezas dessa criatura aqui, viu? Primeira coisa, gente, os homens concluíram o trabalho. Gente, se eles concluíram o trabalho, é porque esses homens estavam aqui, ó. Nós temos os homens que estão trabalhando, ó. Homens trabalhando. Esses homens, além dos homens trabalhando, a gente tem o número de dias que eles trabalharam. O número de dias. Além do número de dias, a gente vai ter o número de horas. E vamos aqui para a gente poder fazer a primeira. A primeira relação, tá? Ó. A primeira relação vai ser a seguinte, beleza? Ó. Vai ser a seguinte, ó. Nós temos, na primeira situação, 10 homens trabalhando, no total de 6 dias, durante 8 horas por dia. No segundo, a gente tem 5 homens, quer saber o número de dias, trabalhando 6 horas. Gente, quem está sofrendo a ação? Número de dias. É o número de dias? Não são os homens não que estão A trabalhando? hora. Ou é a hora? E aí? Não, é número de dias. Eu São fiz os da homens. forma, tipo, pensando que fosse a obra que está sendo feita, né? Muito bem. Porque nesse caso, ó, eu vou inverter o quê? Eu posso inverter o número de homens trabalhando? Sim ou não? E isso que é o número de dias que essa obra vai ser feita, né? A obra está sendo concluída em 10 dias, por exemplo. Ou, desculpa, está sendo concluída por 10 homens, porque os homens estão trabalhando, tá vendo, gente? Os homens estão trabalhando. Então fica, ó, aqui eu inverto, tá? Ó, aqui e aqui. Fica 5 aqui e 10 aqui. Aí agora eu venho, ó, e multiplico, tá? Ó. Fica 10 vezes x vezes 6 igual a 5 vezes 6 vezes 8. X vai ser igual a 5 vezes 6 vezes 8, dividido por 6 vezes 10. Ó. Corto, corto. Isso vai ficar x dá 40, 40 sobre 10. Isso aqui deu 4. Isso tá certo mesmo, gente? Deixa eu ver, viu? Se Eu estiver fiz, deu trabalhando. 4 também, mas não faz sentido. Tipo, Quantos mesmo dias levarão para o mesmo trabalho ser concluído com execução de 6 horas por dia? Não, deveria levar mais, né? Na verdade. Número de isso. O dias. meu, no caso, ó, ficou Ah. um lado o 10, o 6, o 8 e o 1. E do outro lado ficou o 5, o X e o 6. Aí eu simplifiquei o 10 com o 5, o 6 com o 6 do outro lado, aí eu só fiz 2 vezes 8. Aí deu 16 dias. Entendi. Entendi. Como foi que tu Ah, fez? Fábio, agora que eu entendi por que tu faz homens trabalhando, é porque você pega esse verbo que você falou diferente do que eu penso. Tipo assim, eu sempre faço pelo X. Tipo assim, o X tá no dia. Aí eu pego 6 sobre X e igualo. Aí, tipo assim, quando for, é o que você falou, né? Quando for proporcional, diretamente Sim, proporcional, eu deixo você normal. fez Quando for assim. diretamente, eu troco, eu inverto. Pronto. Aí eu fiz Desse jeito assim, tu deu fez, não foi? 16. Bora ver se tá 16 vezes, viu, Juzinho? Peraí, viu? Ó, Eu fiz desse 6 jeito sobre você. X é igual a 5 Peraí. sobre 10 vezes 6 sobre 8. Inverti os dois outros, porque deu inversamente. Ah, entendi. Entendeu? Você fez estudando a Grandeza. proporcionalidade mesmo, né? É porque eu já me Entendi. acostumei assim, pra mim, assim, eu consigo de boa, entendeu? Tranquilo, Juzinha. Beleza. Bora fazer essa outra aqui, ó, para vocês verem, ó. Em uma indústria de sapatos, duas máquinas
produzem 180 solas em 2 dias. Quantas máquinas seriam necessárias para produzir 870 solas em 3 dias? Tente fazer aí, gente. Me diga quanto foi que deu. Meu Deus. Hum, Vai dar aproximado, né? 7. beleza. Aproximado não, arredondado, no caso. Isso, muito bem. Perfeito. Bora para gente fazer, ó. As grandezas primeiro, né? Ele diz assim, ó, número de máquinas, não é isso? Coisinha. Depois ele fala solas que foram produzidas. Pronto, solas produzidas. E por último, o número de dias. Pronto, muito bem. Massa, muito bem. Bora lá, viu? Número de máquinas, tá ali. Ele disse então que são duas máquinas produzindo 180 solas em 2 dias. Depois ele perguntou qual é o número de máquinas, então é X, necessárias para produzir 870 em 3 dias. Gente, quem está sofrendo a ação aqui? As solas? Muito bem, perfeito, tá vendo? As solas. Aí eu faço o quê, Miguel, com esses valores? Inverte. Muito bem, então, ó, em cima ficou 870, embaixo eu fico com 180. E agora eu simplesmente multiplico, ó. 180x, eita, perdão, gente. Dá 180 vezes x vezes 3. Tudo isso igual a 2 vezes 870 vezes 2. X Fabrício, dá. Oi. na regra de 3 normal, dá para cortar. Nesse caso, daria para cortar esses zeros ou não? Dá sim. Hum. Vai cortar, viu? E boa. Ó, vou até cortar aqui agora também, viu? Ó, isso fica 9 e 1. Não é isso? É. E 87 também é divisível por 3. Porque 8 mais E 7 9. dá 15. E É, 9. e 15 dividido por 3. Dá, né? Fica aqui 2, né? Fica 6, sobra quanto? 27, 9. E isso, então fica 29, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Então vai ficar 2 vezes 29, tudo isso sobre 9. Aí vamos fazer aqui o dobro de 29, ó. 18, 58. E 58 por 9 dá quanto, gente? Vocês fizeram?
404, né? Pronto. Tá vendo? Beleza. Como não existem 6,4 máquinas, tem que ser 7 para poder conseguir suprir, viu? O necessário. A próxima, Enem 2009, viu? Essa aqui, ó. Essa aqui é a última que eu vou fazer, que você já, depois daqui eu já libero, tá? Para não ficar muito tarde. Ó, até porque tem gente que ainda vai fazer as listas. Eu deixei lista de física, não foi para quem é aluno meu de física. Se não for, eu deixei lista de física, então se ligar, viu? Para vocês fazerem, ó. Uma sacola lançou uma campanha, no caso, uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos 10 primeiros dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimento por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de quanto? Gol, vamos lá, tentem fazer, viu? Eita, David, que legal, velho. A minha escola não tem isso, não. Era cada um por si, Deus por todos. E essa aqui, gente, cuidado com um detalhezinho, tá? Essa questão. Que é onde a maioria vai errar. Somos o Liro, que fez até agora, vai. Tô terminando aqui. Tá certo, vizinho.
O negócio dessas questões é que elas não são difíceis, né? Tipo, é a interpretação mesmo. É. Que, tipo, não tem muita vírgula, sabe? Que é Não, o que dificulta mais. é um detalhe. Tu percebeu que é um detalhezinho que faz a gente errar? É um detalhezinho que faz a gente errar. Mas, ó, vou corrigir logo que aí eu libero vocês, tá? Que eu já vou liberar a lista também e liberar as aulas que estão atrasadas. Ó, ele disse ali, gente, que na primeira situação, 20 alunos haviam aceitado a tarefa e trabalharam por 10 dias, tá? Trabalharam por 10 dias, por 3 horas. E arrecadaram 12 quilos de alimentos por dia. Então, nesse caso, é porque aqui a gente tem a primeira situação, né? Na primeira situação eram só 20 alunos. Como eles trabalharam 10 dias e arrecadaram 12 quilos de alimento por dia, então no total eles arrecadaram quantos alimentos? Quanto de alimentos? 12 por dia, foram 10 dias, 120, né? Ó, 120 quilogramas. Depois, a gente teve 30 novos alunos que se somaram ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Então, bora lá, gente. Seguinte, viu? Eu vou fazer assim, ó, as grandezas primeiro. Então, eu tenho número de alunos na primeira grandeza. Na segunda grandeza, gente, aqui eu tenho número de dias trabalhados. E depois, número de horas. E por último, aqui eu tenho alimento arrecadado. Beleza? E bora aqui para a gente poder fazer, ó. Percebam que agora eu já não tenho mais 3 grandezas, já tenho 4 grandezas, ó. O Enem vim para botar para ferrar mesmo, viu? Mas é assim. Bora lá, número de alunos. Na primeira etapa, a gente tinha 20 alunos. Tá vendo, ó? 20 alunos. Esses 20 alunos trabalharam por 10 dias, ó. Trabalharam por 10 dias, tá? Trabalharam 3 horas por dia e arrecadaram 120 quilogramas de alimentos. Na segunda situação, gente, 30 novos entraram. Então, vem cá, se tinha 20, então 30 não ficou 50? Então, agora são 50 alunos. Esses 50 alunos vão trabalhar no restante da campanha. Eu não posso chegar aqui e botar 30, não. Por quê? Porque já se passaram 10 com os 20 trabalhando. Então, se eram 30 dias de campanha, sobraram, ó, 20 dias de campanha. Eles agora estão trabalhando 4 horas e aí quer saber quanto que vai ser arrecadado. Porque ele botou assim, ó, admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de quanto? Bora lá. Gente, dessas grandezas, quem está sofrendo ação? Rapidinho. Quem sofre ação é quem está com O o alimento verbo. arrecadado. Muito bem, perfeito. Tá vendo? Aí eu vou inverter isso aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Eita. Tum, 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 tum. Corta aqui. Fica X em cima, 120 embaixo. E aqui, ó. Beleza? Ó, então fica 20 vezes 10 vezes 3 vezes X igual a 50 vezes 20 vezes 4 vezes 120. Ó, deixa só X do lado da igualdade. Eu fico com 50, 20, 4. Poxa, porque isso travou 120 sobre 20 vezes 10 vezes 3. Ó, o que eu vou fazer? Corta, corta, isso com isso com isso. Ó. Tá vendo, gente? Então fica 50 vezes 4 vezes 4. Isso tudo eu vou ficar com 20. 20 vezes 4 dá 8. Então fica 800. Pronto, tá vendo? Ó? Cuidado para não chegar aqui e marcar o B de bola. Porque ele quer saber assim, ó, admitindo-se que o ritmo de coleta sendo acima de a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado. Vamos lá. Ao final, durante 20 dias, foram 800. Mas nós tivemos os 10 primeiros dias que arrecadaram 120. Então, a resposta, gente, tem que ser os 800
mais os 120, que dão 920, ok? Ó, ele quer saber o total, ele não quer saber o que foi desses 20 dias não, tá? Ó, porque esse aqui foram nos últimos 20 dias. Isso, muito bem, Jéssica, foi isso mesmo. Gente, é isso, tá? Sacanagem, né, velho? Mas é assim mesmo, velho. Assim mesmo. Gente, então